a emissão de documentos de alvará, que houve uma mudança, e também sobre o pedido de isenção do IPTU. Aliás, é bom que toda a região aqui tome nota, preste atenção nessa questão do isenção do IPTU. Acho que não é nem isenção a palavra mais correta, né? Imunidades, isenções. É a imunidade tributária para determinadas pessoas. Determinados grupos sociais têm imunidade tributária. É o que a gente chama no jargão do direito. Que é o sujeito não pagar o imposto por alguma razão e estar inserido num grupo social, ou seja, por questões financeiras ou por idade, como é o caso dos aposentados, que têm apenas um imóvel, que deve ser o que ocorre aqui. Isso. Mas isso também ocorre na Penha, ocorre na Barra Velha, ocorre no Navegantes, ocorre no Itajaí, ocorre no São João do Itaperiú, então isso tem um prazo. Comece a se informar a respeito disso, fique acompanhando aqui que nós vamos abrir o nosso microfone para outras secretárias e secretarias da Fazenda falar a respeito desse tema, porque ele é muito importante. Porque se o sujeito perdeu o prazo, ele tem que pagar. Com Bom certeza. dia, secretária Andréa Neves, que prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, como secretária de Fazenda, estar aqui e prestar informações aos nossos contribuintes. O que muda na emissão do alvará para essa mudança que existiu, ou que vai existir, ou que vai seguir existindo, ela afeta todos os negócios? Afeta as empresas de médio risco, que estão classificadas como médio risco e baixo risco. Então, hoje nós estamos, como governo municipal, entrando também na questão da desburocratização, que é uma questão que já vem do governo federal, né, de bastante tempo. Nós entendemos que é necessário para o desenvolvimento econômico abrir o comércio, deixar abrir o comércio para que possamos gerar renda, gerar empregos no nosso município. Então, nós acabamos fazendo algumas regras novas, né? Por exemplo, aqui no nosso município nós não temos tantas salas comerciais disponíveis, registradas como salas comerciais dentro do município. Então, na regra anterior, nós não poderíamos abrir um comércio numa casa, né? Ela podia estar apta a abrir um comércio ali, mas a gente não podia abrir porque era uma regra. Hoje nós temos um tratamento diferenciado para as empresas de baixo risco e incluímos agora, dia 29 de julho, as empresas também de médio risco, né? Então, o que acontece? Hoje nós podemos abrir uma empresa dentro de uma casa que está registrada lá no cadastro municipal como residencial. Isso para a gente é um grande avanço, porque a quantidade de vias que estão sendo abertas, assim, as pessoas podem acabar gerando renda dentro da sua casa, fazendo um comércio. Claro, né? tem que facilitar a vida das pessoas. Isso. E também esse tratamento diferenciado, ele tira as taxas das empresas de médio risco e também das MEIs, né, que já era uma corrente. Está diminuindo, então, o custo para a abertura das empresas. Sim, também. As de médio risco, não. As de pequeno risco. A de baixo risco e as MEIs. Então, elas não pagam mais nenhuma taxa, né? E as de médio risco... Se o cara quiser abrir uma MEI, ele não paga taxa nenhuma para a prefeitura? Não, ele não paga taxa nenhuma. E as de pequeno risco também não? As de empresas pequeno risco também não. Olha só, coisa boa. Isso é muito legal, né? Para o desenvolvimento do nosso comércio. É necessário, né? Porque estão vindo muitos prédios, claro, muitas coisas, e questão do desenvolvimento. A gente quer deixar abrir o comércio. Outra coisa é o alvará, a proximidade da data para pedir a imunidade lá, a isenção. Vamos falar que isenção, que o povo entende como isenção. Para não pagar o IPTU. Quem é que não paga IPTU em Balneário Pissarras, por exemplo? Quais são as categorias, se você lembra de cabeça algumas? Então, precisa apresentar a questão dos documentos e a família dentro da casa ser o primeiro imóvel e a família ter renda de menos de 2 salários mínimos. Então, ela junta toda uma documentação, leva lá na prefeitura, faz um protocolo e solicita que seja avaliada a situação dela para que ela não pague o IPTU. Isso tem que ocorrer todos os anos? Todos os anos ocorre. Mesmo ano passado o sujeito foi lá, pediu, ele tem que voltar esse ano lá? Tem que voltar esse ano lá, porque a condição dele e da família dele pode ter alterado, pode ter mudado. Então, quem é que faz essa avaliação? Eu, como secretária de Fazenda, no momento, ou os assessores fazendários. Mas quem é que vai dizer, se eu chegar lá e dizer para ti que eu moro aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima e tenho só uma casa
E acabou. Vai um assistente social, vai alguém fiscalizar isso, vai alguém verificar isso? Como é que funciona? Na realidade, assim, a questão de uma propriedade só, eles trazem uma declaração do registro de imóveis dizendo que aquela pessoa tem só uma propriedade dentro do município, né? Ou melhor, só tem uma propriedade. E eles trazem também toda a documentação com relação à renda deles, né? Sim. Quantas pessoas moram, a renda deles. Geralmente são as mesmas pessoas, né? Que vêm fazer o pedido de isenção. Mas nós avaliamos como a gente trata como veracidade o que eles vêm trazer para a gente. Eles fazem uma declaração, né? Dizendo, eu moro aqui, eu tenho, então se ele... Até porque a gente aprendeu que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. É isso aí. Então vocês têm que provar que o cara está de má-fé e ele só tem que mostrar lá que ele não está de má-fé, apresentando os documentos que ele ganha até 2 salários mínimos na casa. Isso. Quer dizer que se for um senhor, um vovô aposentado e uma vovó aposentada, cada um ganha um salário mínimo, tenha só aquela casa, eles têm direito à isenção. É isso aí. E um trabalhador que também esteja nas mesmas condições também. Sim. Então não é a questão de idade, é a questão principalmente da renda. É principalmente da renda. E importa onde está a casa, não? Não, não importa. Se o cara morar no centro, o imóvel dele vale 5 milhões e o imóvel dele é o único imóvel que ele possua e ele ganha um salário mínimo e a mulher também, ele tem direito à isenção. Ele tem direito à isenção. A gente avalia a condição da pessoa no momento, né? Sim, claro. Até porque o sujeito pode ter ficado milionário, ter comprado aquilo ali quando era rico ele e de repente pode ter empobreceu. herdado também, né? Pode ter herdado e no momento está desempregado. Alguma coisa aconteceu naquele momento. Acontece de tudo. É isso aí. E o que as pessoas reclamam ou agradecem lá da Secretaria da Fazenda quando vão buscar essa isenção? Elas reclamam, mas não consigo provar, ou tem alguma dificuldade? Não, eles reclamam alguma dificuldade? Na realidade, não. Na realidade, não. As pessoas já estão acostumadas aí, nessa época, né, de outubro a novembro, fazer o pedido de isenção e geralmente ocorre de uma maneira bem tranquila, assim. E quantos por cento, mais ou menos, você imagina que... Sei que talvez isso pode ser até... um dado oficial, um dado que pode ser até exato, né? Dado exatamente aqui quantos por cento são dos imóveis, é claro que também não vou lhe cobrar que você saiba isso de cabeça, né? Não sei. Mas esse percentual tu não imagina? Não sei te dizer no momento. Mais ou menos quantos imóveis? Eu acredito que em torno de 100. 100 imóveis? Eu acredito que mais sim. ou menos 100 imóveis. É pouca coisa, pouca coisa. Tomara que um dia todo mundo tenha dinheiro para pagar o seu IPTU, todo mundo tenha renda para poder sobreviver com decência, todo mundo tenha condição de pagar as suas necessidades básicas, cumprir as suas obrigações, pelo menos fisiológicas, como esse país tem gente, inclusive, passando fome. Mas, Andréia, voltando aqui para as regras de emissão do documento de alvará, quanto tempo leva para eu abrir uma empresa aqui em Pissarras? O trâmite leva em torno de 15 dias, mais ou menos. 15 total. dias? Entre consulta de viabilidade, né, que são as verificações, a pessoa pergunta para a prefeitura e para todos os órgãos se ela é apta a abrir naquele endereço, se está tudo ok. E as secretarias e os órgãos solicitam todo tipo de documentação que seja necessário para que ela exerça aquela atividade. A prefeitura resolve tudo ou o sujeito tem que sair dali para buscar informação no outro órgão? Quando ele quer abrir uma empresa? Na realidade, hoje é muito online. Hoje é muito online. Online. É tudo online. Ele consegue fazer tudo online. Dá para fazer de casa? Dá para fazer de casa. Olha que bom, isso é importante. Estamos evoluindo. Imagina, o sujeito tem que deixar tudo para ir lá na prefeitura para pedir uma bênção. Não, Se ele quer abrir um negócio, isso é que nós temos que entender como poder público, viu, André? Fazer todo um esforço. Você que é secretária da Fazenda deve conhecer melhor do que eu o assunto. Mas esse esforço do poder público deve ser dioturno para facilitar a vida de quem quer abrir um negócio. Porque quem quer abrir um negócio quer empreender, quer gerar emprego, quer gerar impostos, quer gerar renda para o município, renda para a família, riqueza para a região. Então, você ficar colocando entraves, né, como a gente diz, burocracia, né, é muito ruim, é muito triste. Mas veja que vocês estão caminhando aí pelo lado correto, que é o lado de diminuir essa burocracia. Eu ainda, para ser bem sincero, eu acho que é muito tempo, 15 dias. O Brasil tem que ter mais urgência nas coisas, tem que ter mais urgência, né? Não só na abertura de uma empresa, como em muitos outros serviços. É bom 15 dias, mas ainda não é a contento. Eu me lembro de tempos em que se levava 4, 5 meses para abrir uma empresa, né? Hoje, graças a Deus, já tem internet, então muita gente evoluiu.
15 dias, assim, não é só a interpretação e a legislação da prefeitura, porque exige outros órgãos também, são Receita Federal, Receita Estadual, o bombeiro, né, tem uma série de coisas. Esse tratamento diferenciado, por exemplo, ele deixa a empresa de médio risco e de baixo risco ter um alvará provisório. Sim, pode ter. Hoje pode ter um alvará provisório se você tem alguma pendência que não é sanável. Então, a gente está em busca dessa desburocratização. Andréia, você fala que esses 15 dias, então, ele precisa do quê? Hoje, o sujeito que eu quisesse abrir uma empresa, eu preciso do bombeiro para verificar as condições do imóvel. Eu preciso da prefeitura. Receita estadual e federal é tudo na internet, isso sai na hora? Sai no mesmo dia, né? Sai no mesmo dia. Isso, e daí essa consulta de viabilidade passa pelas secretarias de planejamento para a gente avaliar o zoneamento, se aquela atividade é permitida no zoneamento, passa pela vigilância sanitária para saber se ela precisa de algum tipo de alvará de sanitário, né? Alguma fiscalização, alguma coisa nesse sentido. Passa pelo INPE também para saber se precisa de alguma licença. Então, existe uma série de secretarias que precisam avaliar aquelas atividades para que nos digam se precisa ou não de algum laudo, de uma vistoria prévia ou de alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, isso para baixo e médio risco? Para todos os riscos é da mesma forma, mas a de baixo risco e a de médio risco, nós temos um tratamento diferenciado aonde? Olha só, o bombeiro me disse que eu preciso colocar as lâmpadas lá. Mas eu precisava abrir a empresa essa semana. Então, ele vai lá e preenche um termo de responsabilidade e diz, eu me responsabilizo de te entregar a questão do bombeiro. Ele vai ter um ano daí, né, no caso, para regularizar essa situação. Mas ele consegue abrir o comércio dele. Claro. Então, isso é importante, né, para ele gerar renda. É isso aí, é isso que nós queremos. Queremos a cidade crescendo, queremos emprego, queremos desenvolvimento e queremos que as secretarias de Fazenda facilitem a vida dos empreendedores. O Brasil é um país de empreendedores. Eu costumo dizer que se alguém vier me pedir um conselho, muita gente diz, vai ser funcionário público, vai ser não sei o quê, vai ser... Não. Eu dou um conselho, empreenda. Seja empreendedor. Sabe por quê? Porque empreendedor te dá a segunda coisa mais importante que um ser humano pode possuir, que é a liberdade. Depois da vida é a liberdade. A liberdade de hoje, eu tenho que resolver um problema, então hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde na minha empresa, agora eu vou visitar minha mãe que está doente, eu pego, embarco no meu carro, vou lá, digo para o meu gerente, cuida aí que eu estou indo. Olha só, isso tem muito valor. Né? Então, empreender é o meu principal conselho para a juventude, para as pessoas. Empreendam, arrisquem, coloquem essa potencialidade do país a serviço também da sua condição de vida, para que você ascenda, para que você cresça. Andréia, muito obrigado pela sua visita. Nós queremos agradecê-la, colocar aqui a Marazu à disposição para informar, orientar e ajudar as pessoas a abrir negócios, a resolver essas questões burocráticas e tomara que vocês logo caminhem para que o sujeito faça tudo em casa e de um dia para o outro possa abrir a sua empresa, que é isso que a gente sonha, né? Com certeza, é a nossa intenção como governo municipal também. E o Brasil precisa disso, o Brasil precisa de emprego. Essa é a melhor bolsa que existe no país. Quando o Brasil pensar que tem que criar, em vez do Ministério do Trabalho, o Ministério do Emprego. Tem que criar um Ministério do Emprego, tem que criar em cada lugar, em cada estado, em cada município, em cada bairro, alguém mobilizando a sociedade para gerar emprego e riqueza. É isso que resolve.